Se você viajar do Brasil até a África, vai perceber algo perturbador. Em Angola, as pessoas não falam como os brasileiros. Elas falam com o ritmo, as vogais fechadas e a postura exata de Lisboa. Mas por que um país africano que compartilha o mesmo oceano e tanta história com o Brasil simplesmente rejeitou o sotaque para adotar a fala dos seus antigos colonizadores? O que os livros de história esconderam de você é que isso foi um resultado de um plano de controle severo que durou até a década de 1970. Se você gosta de desvendar segredos que ninguém te conta, então inscreva-se agora mesmo no Arquivo Secreto e deixe o seu like. O seu clique nos ajuda diretamente a manter o canal ativo e a trazer essas investigações. Já se inscreveu? Então prepara-se, porque o que você vai ver hoje muda completamente a forma como você enxerga a nossa língua. A linha do tempo proibida. Para decifrar esse mistério, nós precisamos olhar para um ponto de virada na história, que o governo português tentou controlar a todo custo. O Brasil declarou independência em 1822. São mais de 2 séculos caminhando sozinho, sem a vigilância de Lisboa. O português do Brasil ficou livre para se misturar com as línguas indígenas, com os dialetos africanos trazidos na escravidão e com os imigrantes europeus. O sotaque brasileiro ganhou as ruas, ganhou ritmo, ficou mais aberto e cantado. Mas enquanto o Brasil seguia o seu próprio caminho, o que estava acontecendo em Angola era um cenário brutalmente diferente. Angola permaneceu trancada sob o controle de ferro de Portugal por mais de 153 anos, além do Brasil. A independência angolana só veio em 11 de novembro de 1975, após uma guerra sangrenta. Isso significa que gerações inteiras de angolanos que estão vivos hoje foram alfabetizadas por professores vindo diretamente de Portugal. Mas o controle não era apenas geográfico, era mental também. E o que aconteceu nas escolas de Luanda foi ainda mais assustador. O experimento de Luanda e a punição da língua. Antes da chegada em massa dos colonizadores das cidades, Angola era um mosaico de línguas nativas ricas e complexas, como o Kibundo, o Umbundo e o Kikongo. Mas no século XX, uma estratégia agressiva foi colocada em prática. Portugal enviou milhares de cidadãos europeus para povoar a capital, Luanda. O plano era claro, transformar Luanda em uma cópia de Lisboa na África. Nas escolas coloniais, o uso das línguas nativas africanas era terminantemente proibido. Crianças que usassem falar a língua de seus pais eram severamente castigadas, humilhadas e até isoladas. Para o angolano conseguir um emprego, estudar ou simplesmente caminhar pelas ruas sem ser perseguido, ele precisava dominar o português perfeito da metrópole. O sotaque europeu não era uma preferência estética, era uma armadura de sobrevivência social. Em poucas décadas, o sotaque de Lisboa foi injetado à força na espinha dorsal de Luanda, criando um fenômeno onde a população urbana começou a abandonar as línguas tradicionais para adotar a fonética de Portugal. Mas, se o plano de Portugal era perfeito, por que ele começou a desmoronar recentemente? É aqui que entra o segredo que a geopolítica não previu. A teoria do português congelado no tempo. Aqui está uma das maiores reviravoltas do nosso arquivo secreto. Algo que vai explodir a sua mente. Muitos pensam que o Brasil modificou o português e que Portugal manteve a língua original. Mas a ciência linguística prova exatamente o contrário. O português falado no Brasil hoje, com suas vogais abertas e ritmo rimado, é foneticamente muito mais parecido com o português do século XVIII. A época em que os reis de Portugal viviam do que o sotaque atual de Lisboa. Depois que o Brasil se separou, Portugal passou por uma revolução linguística interna no século XIX. Eles começaram a engolir as vogais, tornando a fala extremamente rápida e consonantal. Como Angola ainda estava conectada a Portugal durante essa mudança, ela absorveu esse novo sotaque moderno e fechado europeu. Ou seja, Angola fala como o Portugal de hoje, enquanto o Brasil preservou traços da sonoridade do passado. Mas o jogo virou, e a virada aconteceu através de uma invasão silenciosa que Portugal nunca conseguiu conter. A invasão silenciosa e revanche do Atlântico. Durante séculos, a regra do idioma vinha de navio de Lisboa para Luanda. Mas, com a chegada de tecnologia, o eixo do Atlântico mudou de direção. Nas últimas décadas, Angola foi completamente inundada pela cultura popular brasileira. As novelas da Rede Globo, as músicas e principalmente os canais do YouTube do Brasil viraram uma febre incontrolável entre
a juventude angolana. E o resultado disso é um fenômeno sociológico fascinante que os linguistas estão correndo para estudar. Hoje, se você andar pelas ruas de Luanda, vai ouvir jovens conversando com a pronúncia elegante e fechada herdada de Portugal, mas usando gírias, expressões e até o vocabulário puramente brasileiro. O plano de colonização linguística que durou séculos falhou diante da internet e do poder cultural do Brasil. Angola criou uma terceira via, uma identidade que respeita o passado europeu, honra a ancestralidade africana, mas pulsa no ritmo do Brasil. No final das contas, o sotaque de Angola não é apenas uma forma de pronunciar as palavras, é uma cicatriz viva da história que se transformou em uma das identidades mais ricas e únicas de todo o planeta Terra. Mas a grande pergunta que fica é: até quando essa semelhança com Portugal vai durar? Agora é que a internet conecta os jovens angolanos e brasileiros todos os dias. Você já conversou com um angolano e percebeu esse choque cultural? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e eu leio e respondo quase todo mundo. Se você esqueceu no início, garanta a sua inscrição no canal para não perder o nosso próximo arquivo secreto. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo mistério. Até logo!